Se você pesquisar sobre as backrooms na internet, vai encontrar milhares de histórias, algumas claramente falsas, outras estranhamente detalhadas. Relatos longos, pessoas escrevendo exatamente o mesmo lugar, o mesmo corredor, as mesmas luzes, o mesmo silêncio desconfortável. Mas existe uma coisa presente em quase todos os relatos: o nível zero. Um lugar infinito, sem saída, sem lógica. Segundo quem afirma ter estado lá, o ar daquele lugar parece pesado. O cheiro de carpete molhado, as paredes envelhecidas, aquele zumbido constante nas luzes. Depois de algum tempo, tudo começa a parecer errado. O maior erro que alguém pode cometer é acreditar que está sozinho. O relato dessa gravação começou em um escritório comum. Segundo ele, estava fazendo hora extra. O prédio estava praticamente vazio. Aquela sensação estranha que existe em lugares vazios durante a madrugada, sem conversas, sem movimento, só o som do ar-condicionado e das lâmpadas. De acordo com ele, foi aí que ouviu um barulho vindo do corredor. No começo ele ignorou, mas o barulho continuou. Parecia alguma coisa arrastando lentamente. Foi então que ele percebeu uma porta no fim do corredor. Uma porta que nunca tinha visto antes. Ele pensando, aquilo não faz sentido. Eu trabalhava naquele prédio havia anos e tinha certeza absoluta de que aquela porta não existia. E quando ele abriu, o escritório desapareceu. De acordo com relatos online, esse lugar se chama Nível Zero. Esse lugar é possivelmente a entrada das backrooms, um labirinto infinito de salas vazias. Tudo naquele lugar parece errado. O cheiro, o silêncio, as luzes. As luzes fazem um som constante, um zumbido irritante, como se nunca desligassem. De acordo com alguns relatos, depois de algum tempo naquele lugar, as pessoas começam a perder a noção do espaço. Tudo parece igual: as paredes, os corredores, as curvas. E quanto mais você anda, mais difícil fica lembrar de onde veio. De acordo com ele, tentou deixar marcas nas paredes, mas em algum momento as marcas simplesmente desapareciam, como se o lugar estivesse mudando sozinho. No começo ele acreditava que fosse um sonho. Tentou pedir ajuda, mas o único som que voltava era o eco da própria voz. Depois de algumas horas andando, ele começou a perceber que o tempo naquele lugar parecia diferente. De acordo com ele, parecia impossível saber quanto tempo realmente tinha passado. Minutos pareciam horas, e horas pareciam dias. O pior não era o medo, era o isolamento. A sensação de estar completamente sozinho em um lugar infinito. Sem céu, sem janela, sem qualquer sinal de mundo real. De acordo com ele, em determinado momento começou a esquecer detalhes da própria vida, como se aquele lugar lentamente apagasse tudo da mente. De acordo com alguns relatos das backrooms, existe um momento pior que qualquer criatura, quando o zumbido das luzes para. Na gravação, isso acontece depois de várias horas, e pela primeira vez, o lugar ficou completamente silencioso. Segundo ele, aquele silêncio parecia errado, como se o lugar inteiro estivesse esperando alguma coisa. Foi então que ele percebeu que havia algo no fim do corredor. Na gravação, é possível ver uma silhueta parada muito distante. Aquilo apareceu do nada. Nos primeiros segundos, parecia apenas uma sombra,
Mas então a luz piscou. Aquilo estava mais perto. De acordo com ele, foi nesse instante que o pânico começou, porque pela primeira vez aquilo parecia real. Ele começou a andar para trás devagar, mas os passos continuavam vindo, lentos, pesados, constantes. Ele não conseguia entender exatamente o que estava olhando. O rosto parecia errado. Os movimentos eram estranhos, como se aquilo não soubesse imitar perfeitamente um humano. Então ele começou a correr. Os corredores começaram a mudar rapidamente. Salas apareciam do nada. Corredores pareciam menores. E as luzes começavam a falhar cada vez mais. Alguns momentos, parecia que o próprio lugar queria impedir a fuga. Quanto mais ele corria, mais perto aquilo ficava. Mas o pior era que aquilo nunca corria, nunca demonstrava pressa, como se soubesse que ele nunca conseguiria escapar. Foi nesse momento que ele percebeu algo aterrorizante. Os corredores começaram a repetir exatamente iguais. As mesmas manchas, as mesmas curvas, como se estivesse correndo em círculos. E então, o som das luzes desapareceu novamente. Nenhum zumbido, nenhum passo, nada. Aquilo havia sumido. Corredor completamente vazio. E por alguns segundos ele acreditou que tinha escapado, até ouvir uma respiração atrás dele. Nos últimos segundos da gravação, aquilo finalmente apareceu perto o suficiente para ser visto. Mas a imagem falha, antes que seja possível entender o que era realmente aquilo. A gravação termina ali. De acordo com relatos publicados online, o homem nunca mais foi encontrado. A única coisa recuperada foi a câmera. E mesmo assim, alguns trechos estavam corrompidos, principalmente os segundos finais. Muitas pessoas acreditam que tudo isso seja apenas ficção, uma creepypasta, uma lenda da internet. Mas alguns detalhes continuam estranhos. Relatos diferentes descrevendo exatamente o mesmo lugar, o mesmo cheiro, o mesmo som, as mesmas luzes e principalmente a mesma sensação, a sensação de estar sendo observado. Segundo alguns relatos, o nível zero não é apenas um lugar, mas uma armadilha, um espaço entre realidades, onde o tempo não funciona direito, onde você pode andar por horas ou apenas anos, sem nunca encontrar uma saída. E talvez, pior de tudo, seja que algumas coisas vivem lá dentro, esperando, observando. Porque o nível zero, você nunca está realmente sozinho. E talvez alguma coisa já te encontrou.